São José dos Campos, 1965. Centro Técnico de Aeronáutica CTA. O Major Osiris Silva, um engenheiro aeronáutico visionário, está de pé diante de uma mesa de conferência cercada por oficiais de alta patente do Ministério da Aeronáutica e burocratas de Brasília. Ele segura um rolo de plantas azuis na mão, tremendo levemente, não de medo, mas de frustração contida. Ele está tentando explicar por que o Brasil precisa parar de comprar aviões velhos dos Estados Unidos e começar a construir o seu próprio bimotor. O brigadeiro encarregado da avaliação olha para o diagrama do projeto IPD 6504 e franze a testa com um ceticismo palpável. Você está me dizendo que quer construir um avião comercial do zero, aqui no Brasil, utilizando uma tecnologia de turbina que nem sequer dominamos? Osiris assente firme. Sim, senhor. Um avião robusto de asa baixa, impulsionado por motores turbohélice, capaz de pousar onde nenhum jato consegue. O oficial solta uma risada seca, quase de escárnio. Isso é a coisa mais estúpida que ouvi esta semana. Major, o Brasil planta café. O Brasil exporta açúcar. Nós não fabricamos aviões. Deixe isso para os americanos e europeus. Mas Osiris Silva tinha razão. E sua teimosia estúpida converteria aquele projeto de papel no Embraer MB-110 Bandeirante, a máquina que conectaria a Amazônia e daria origem à terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Para entender por que a proposta de Osiris era tão revolucionária, primeiro é preciso entender o problema que o Brasil enfrentava em meados da década de 1960. A aviação regional brasileira era um monstro moribundo. O país dependia quase exclusivamente dos velhos Douglas DC-3 e C-47, sobras da Segunda Guerra Mundial. Eram aviões heróicos, mas estavam caindo aos pedaços. A manutenção era cara, os motores a pistão eram beberrões e a gasolina de aviação estava se tornando escassa no interior profundo. Para colocar isso em perspectiva, o Brasil é um continente. As distâncias na Amazônia são brutais. Um voo de Manaus para Tabatinga exigia uma máquina que aguentasse o tranco. Os DC-3 estavam no limite. Se o motor falhasse sobre a selva, não havia radar, não havia resgate rápido. A falta de integração aérea significava o isolamento total de milhões de brasileiros. Os pilotos da Força Aérea Brasileira FAB e das companhias regionais chamavam essa situação de o apagão logístico. O problema era simples, mas mortal. O Brasil precisava de um avião que tivesse a robustez de um caminhão, mas a velocidade e a economia de uma máquina moderna. Os céticos diziam que a solução era importar. Comprar o Fokker F-27 holandês ou o Andipade britânico. Mas esses aviões eram grandes demais, caros demais e dependiam de pistas pavimentadas que o interior do Brasil não tinha. Aqui entra o paradoxo técnico devastador. Se o Brasil continuasse comprando sucata americana, nunca desenvolveria tecnologia própria. Se tentasse comprar aviões modernos estrangeiros, faliria as pequenas companhias aéreas regionais. A física econômica ditava: o país era grande demais para ser pobre em aviação, mas pobre demais para comprar o que precisava. Osiris Silva sabia que a resposta não estava na fuselagem, nem nas asas convencionais. Estava na coragem de adotar uma tecnologia que muitos consideravam arriscada para um país em desenvolvimento, a propulsão turbohélice. Enquanto os engenheiros do mundo focavam na corrida dos jatos supersônicos, Osiris estava obcecado com algo que os generais ignoravam: a eficiência operacional em pista curta. O projeto IPD 6504 não usaria motores a pistão radiais ultrapassados. Osiris apostava tudo no motor Pratt & Whitney PT-6 a canadense. Era uma turbina compacta, leve e poderosa. Mas integrá-la a uma célula fuselagem, desenhada no Brasil por engenheiros brasileiros, era visto como um delírio. O engenheiro francês Max Ouch foi trazido para ajudar, mas a alma do projeto, os cálculos de sustentação e a adaptação para o clima tropical eram 100% nacionais. A solução de Osiris era contraintuitiva. Em vez de criar um avião rápido e elegante para competir com os jatos, ele propôs um jipe com asas. Trem de pouso fixo nos primeiros protótipos para aguentar buracos,
asa baixa para facilitar a manutenção e uma fuselagem quadrada para maximizar o espaço de carga. Ele estava sacrificando a estética pela sobrevivência. Quando Osiris apresentou os dados finais no CTA, a reação foi exatamente a que esperava. Descrença total. Você quer colocar uma turbina moderna num avião que parece uma caixa de sapatos, disse um oficial. Isso nunca vai vender. Ninguém vai confiar num avião made in Brasil. Mas Osiris tinha os números e os números não mentiam. Em seus cálculos, o EMB-110 poderia operar em pistas de terra de 800 metros, levando 15 passageiros ou carga, com um custo operacional 40% menor que o dos velhos DC-3. Isso era território inexplorado. O que Osiris não sabia era que o tempo estava se esgotando. O governo militar ameaçava cancelar o financiamento do projeto a qualquer momento se resultados práticos não fossem mostrados. 3 anos de luta, café frio e noite sem dormir no hangar X-10 se passaram. Então chegou o dia da verdade. 22 de outubro de 1968. A pista de São José dos Campos estava cercada de autoridades. O primeiro protótipo do Bandeirante, ainda com a pintura cinza e laranja, taxiava sob o sol forte. O piloto de testes, Major José Marioto Ferreira, empurrou as manetes. O som agudo e característico das turbinas PT-6 cortou o ar, um som muito diferente do estouro grave dos motores a pistão a que todos estavam acostumados. O avião correu a pista. Aos olhos dos céticos, parecia pequeno, frágil. Mas então, a física de Osiris entrou em ação. O Bandeirante saiu do chão com uma facilidade assustadora. Subiu rápido, ignorando o calor e a baixa densidade do ar que costumavam matar a performance dos aviões antigos. Marioto fez passagens baixas. O avião respondia aos comandos com uma precisão cirúrgica. Não havia vibração excessiva. Não havia o peso nos controles. Quando pousou, Marioto abriu a janela do cockpit sorrindo. Esse avião não voa, disse ele, fazendo uma pausa dramática para assustar os generais. Ele desliza. É o futuro. Aquele voo de teste não apenas provou que o Brasil podia fazer um avião. Provou que o Brasil podia fazer o avião certo. Mas a velocidade e a economia não eram as únicas melhorias. Os testes posteriores revelaram algo que nem mesmo Osiris havia antecipado completamente: a confiabilidade da integração sistema-motor. O Bandeirante podia voar em tempestades tropicais, pousar na lama e decolar de clareiras na Amazônia sem que as turbinas engasgassem. Em agosto de 1969, menos de um ano depois, a Embraer foi fundada. O governo entendeu: aquilo não era apenas um avião, era soberania nacional. Se você ainda está lendo isso, você faz parte daqueles que entendem que a engenharia molda a história. Escreva Embraer nos comentários se você sente orgulho dessa jornada. O impacto operacional foi imediato e transformador. A Força Aérea Brasileira encomendou 80 unidades. Companhias aéreas como a Transbrasil e a VASP compraram o projeto. O Bandeirante começou a substituir os DC-3 em rotas onde antes só se chegava de barco. Pilotos que voavam na região norte descreveram a diferença assim: antes do Bandeirante, quando o tempo fechava na selva, nós rezávamos e tentávamos achar um rio para pousar de barriga. Depois do Bandeirante, nós subíamos acima do mau tempo e chegávamos em casa para o jantar. Ele encurtou o Brasil. Os dados comerciais confirmaram essa transformação. O Bandeirante não ficou restrito ao Brasil. Ele foi exportado para os Estados Unidos, França e Reino Unido. Pela primeira vez na história, pilotos americanos voavam em aeronaves projetadas no hemisfério sul para suas rotas regionais. A inteligência de mercado internacional ficou atônita. Relatórios da época diziam: os brasileiros criaram uma categoria de aviação regional que nós negligenciamos. Eles dominaram o nicho de 15 a 20 assentos com uma robustez que nossas aeronaves sofisticadas não possuem. Eles procuraram falhas no design, criticaram o acabamento, mas nunca conseguiram negar a eficiência. O avião simplesmente funcionava. Osiris Silva nunca buscou a fama de um astro de cinema.
Ele não desenhou um caça para abater inimigos. Ele era um engenheiro patriota que notou algo que outros ignoraram: o Brasil precisava de suas próprias asas. Sua ideia estúpida de insistir na produção nacional, quando todos diziam para comprar importado, salvou incontáveis vidas na Amazônia, conectou cidades esquecidas e lançou a base para o desenvolvimento dos jatos RJ e E-Jets que hoje dominam os céus do mundo. Às vezes, as grandes vitórias não vêm de armas revolucionárias. Vêm de especialistas obcecados em resolver os problemas do seu próprio povo, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. O oficial que riu da proposta de Osíris no CTA nunca admitiu publicamente seu erro. Mas a história deu a resposta. O Embraer Bandeirante foi produzido por mais de 2 décadas, com mais de 700 unidades entregues globalmente. E tudo isso dependeu da visão de um homem que decidiu desenhar um avião quando todos lhe disseram que o Brasil deveria continuar plantando café. O que você acha dessa história? Você sabia que a Embraer nasceu da teimosia de um único grupo de engenheiros contra a burocracia? Deixe seu comentário e conte-nos qual outra lenda da aviação brasileira ou mundial você gostaria que analisássemos. Inscreva-se no canal Relatos de Engenharia e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias verificadas de inovações técnicas que mudaram o curso da nossa